Bem-vindas, bem-vindos, sintam-se em casa e começa mais um Repartir Vivências. Bem-vindos aí, bem-vindas. Mais um episódio aí. Hoje eu trouxe uma amiga minha. Eu gosto muito dela, considero muito, me ajudou muito em muitos momentos da vida. Só gratidão mesmo. Tava querendo que ela viesse aqui trocar ideia. Tenho muitas dúvidas que a bicha já viveu, hein? Tá maluco. Tá aqui com a minha amiga Japa, a Marjorie. Bem-vinda, Japa. Sinta-se em casa. Se quiser falar aí, começar falando de você, como você se enxerga, só vamos. Então vamos lá, o Felipe também é um querido, foi amigo das trilhas, dos perrengues para a vida. Se bem que a gente, com o tempo a gente entendeu que não existe vida separada, tudo é uma coisa só, então todos os aprendizados que a gente aprende no mato, a gente aplica na cidade. Boa. Mas essa pergunta de como eu me enxergo é uma pergunta para mim muito difícil de responder. O Felipe já convive mais tempo comigo, sabe todas as contradições que eu vivo, mas eu sou uma pessoa que está buscando um caminho, um propósito de vida que eu encontrei, meu propósito é uma questão muito mais espiritual, muito mais de entendimento sobre a vida humana, e aí eu tô trabalhando aí em paralelo da vida material com a vida espiritual e tentando sincronizar os dois. Lindo, muito bom. É bem complexo mesmo, a gente fortalece vários conceitos aí que a gente nunca chega em lugar nenhum, mas sempre perfeitamente. Exato, e todas as filosofias são válidas, né? Todas as crenças, todas as teorias só tem a somar para nós. Conta aí, Japa, como que a gente se conheceu? Num rolê luxuoso, bem tranquilo. Foi um rolê totalmente aleatório, ninguém conhecia ninguém, numa van de 18 pessoas, que só faltou 15. A galera desistindo no meio do caminho, na trilha que geral falando que era a mais difícil do Brasil, e pra gente a gente entendeu que não era a mais difícil do Brasil, mas era só mais pela questão de distância. Só que a gente pegou um período totalmente atípico, né? A gente pegou tipo menos 12 graus no meio da trilha, barraca congelada, todo mundo passando frio, galera chorando porque tava passando mal, achando que ia ficar com hipotermia. O mano que ia dividir barraca comigo foi embora. Foi embora com a barraca, a galera foi embora com metade da comida e todo mundo teve que realmente virar uma família, virar um amigo pra ninguém passar tanto perrengue, né? Porque o perrengue não tinha como fugir dele. Vários perrengues, roubando água. Meu, e sem contar que teve acidente na trilha, tava, tipo, parte da trilha congelada, a galera escorregando, caindo. Muita gente, tipo, não tinha tantos equipamentos pra montanha, então tava carregando tudo pendurado. Tem uma foto que ilustra muito esse rolê que tá eu e você, minha touca congelada e a gente só rindo. Só, tipo, é isso, mano, a vida é isso. É a foto mais perfeita, né? Dos dois rindo espontaneamente. Rindo espontaneamente da tristeza que tá acontecendo, andando igual um condenado. Verdade. Carregando um puta peso. Água pra caramba. Não precisava tanto. Foi doideira esse rolê, mas depois também, né? Depois aí tudo foi lucro, né? Foi Marumbi, foi... Foi, porque acho que foi o perrengue que acabou juntando todo mundo, que todo mundo acabou virando muito amigo, né? Tipo, virou uma panelinha, assim, começou a fazer vários outros rolês totalmente aleatórios juntos. É porque também acho que a gente aprendeu muito, né? Devido, acho que também porque a gente ficou muito tempo junto, né? 4 dias foi muita intensidade, né, mano? Cara, 4 dias... Não, o melhor é, tipo, 4 dias passando perrengue, né? Porque não foi nenhum dia tranquilo. Nossa, frio todo dia. Colocava comida no prato, tudo congelado já. Abri os olhos e falei, nossa, será que eu tenho que acordar mesmo? Vou sair da barraca. Se alguém desistir, eu vou desistir junto. O Igor todo cronometrado, pausa pra contemplação. Mano, esse maluco é doido. Total. Os roteiros do Igor, assim, tipo, tem igual. Anda 2 quilômetros, 2 minutos é o tempo que você tem pra beber água, 15 minutos de contemplação, anda mais 1,5 km, aí esse 1 quilômetro a gente vai fazer em X minutos. 5 minutos pra foto.
Mas foi um rolezão da hora, velho. Mas e Japão? Eu falo japa, né? Mas acho que o pessoal não sabe, né? Você é realmente a japonesa, né? Porque você tem o olho puxado. Como foi morar lá no Japão e como foi essa transição pro Brasil? Cara, pra mim o Japão foi uma virada. Na verdade, todas as minhas experiências foi uma virada na minha vida. Mas eu fui pro Japão, eu era bem novinha, tinha 20 anos, nada na cabeça, numa vida muito doida. E eu fui só pra juntar grana real, mas eu não conhecia muito da vida, né? Então, eu não sabia, tipo, eu não sabia fazer nada de comida, eu não fazia nenhum trabalho doméstico, assim, né? E aí cheguei lá, fui pra cima como um trabalho mesmo, né? Uhum. E aí chegando lá, passei um puta perrengue, porque eu não sabia falar a língua. Quando eu saí do Brasil, falaram que não tinha necessidade. Chegando lá, não tinha nenhum brasileiro pra me ajudar. Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, era um trabalho braçal, que eu também nunca tinha contato, nunca tinha tido contato. Foi pra trabalhar no chão de fábrica. Era um serviço mega pesado, a gente trabalhava, tipo, muitas horas por dia, mas meio que eu tive que aceitar, né? Não tinha outra opção. Então, mas lá aprendi muito, assim. Aprendi que, tipo, realmente nada é fácil, nada chega de mão beijada. Mas lá no Japão foi uma experiência incrível, porque é uma cultura totalmente diferente, num ambiente extremamente diferente do Brasil. Então lá eles dão uma vida de conforto muito maior que aqui no Brasil que não é possível, né? Imagina, você vai trabalhar no chão de fábrica aqui no Brasil, infelizmente é um trabalho que é mega importante para todo o comércio do Brasil, porém é pouco valorizado. E lá não, lá já tem uma outra cultura, você recebe o suficiente para pagar suas contas e você tem um conforto como vida social, né? Então você vai ter uma graninha para poder viajar, para comer fora, para poder comprar suas coisinhas, trazer conforto material. Então isso foi um dos pontos assim que eu valorizei muito lá. E lá foi muito legal, eu conheci pessoas incríveis que me ajudaram muito e também conheci a galera aí conhecer tipo lugares novos, balada, bares, restaurantes, essas coisas. Então deu para aproveitar bem. Você acha mais diferente assim do Brasil? Só tudo. Só tudo, né? Língua, comida. A comida é muito diferente. O Brasil ele tem a questão do tempero muito acentuado, que é o que eu gosto muito aqui no Brasil. Lá no Japão é tudo muito insosso, porém é muito saboroso também. Eu acho que esse calor humano é algo que lá não existe. Aqui no Brasil a gente tá lá. De afeto é zero, assim, tipo, eles têm muito respeito, é um respeito gigantesco, mas esse afeto físico que a gente tem de abraçar, dar beijo no rosto, essas coisas lá não tem, é muito mal visto por todos, tanto que eu lembro assim, poxa, eu trabalhei um ano lá com o meu chefe, quando eu fui embora, eu fui querer dar um abraço pra ele, aí eu parecia que eu tava abraçando uma porta, assim, ele nem se mexeu, eu fiquei super Só até desrespeito, né, pra ele. Exato, só até um desrespeito, essa cultura do toque, né? Então, lá eles não têm muito. Exato, total. Caramba. E isso foi o que eu mais senti falta lá. Apesar de eu não ser uma pessoa assim que gosta de muito contatos físicos, eu gosto desse calor humano que lá não existe. E depois disso, você voltou pro Brasil, bonada? Voltei bonada nada, voltei pro Brasil com uma mão na frente e pra trás, porque eu fui com o objetivo de juntar dinheiro. Eu fui com uma meta de juntar dinheiro para pagar a faculdade, juntei, depois que eu juntei dinheiro, estourei no Japão, torrei agora tudo, comprei. Agora é a hora de eu viver o Japão. Então, comprei tudo que eu queria, viajei para todos os lugares no Japão, todos os pontos turísticos que tinha no guia de viagem do Japão, eu consegui fazer durante esse um ano. Guia de viagem do Japão. Eu zerei o livrinho. 10 rolês imperdíveis no Japão. Tipo isso. Tinha tinha quantos? 28 pontos e cidades no Japão que eram imperdíveis. Aí eu pensei, vou zerar esse livrinho. Zerei o livrinho. Muito bom, muito bom. E foi muito legal, era um rolê tudo muito urbano, era um parque, tipo Disneylândia, Universal Studios. E também tinha, tipo, uma coisa os templos, conhecer um restaurante do bife mais caro do mundo, era tipo um rolê muito aleatório, foi muito legal. Nossa, só mano, várias experiências, né?
E como que você entrou no mundo das trilhas? Pô, vou subir montanha. Então, eu era uma pessoa extremamente urbana, eu detestava ficar no mato. E aí depois teve um momento, assim, que eu tive que... Foi um dos recomeços, assim, da minha vida, que eu tive que mudar as escolhas e tal. E aí tem um cara que... Putz, é um cara mega importante, assim, na minha vida, ele chama Jefferson. O Jefferson, ele trabalhava comigo numa indústria de molho shoyu. E aí ele era o cara das trilhas, né? E eu nunca tinha feito trilha na minha vida. E aí ele falou assim, vamos, você precisa ter essa experiência, porque trilha é amor ou ódio. Ou você vai amar fazer trilha, ou você vai me odiar pro resto da sua vida. Aí eu me permiti fazer essas trilhas, passei um perrengue, eu fui fazer lá em Paranapiacaba. Imagina, eu era, tipo, totalmente sedentária, fumante, só sabia encaixaçar, tomar cerveja, muita cachaça. E eu fui fazer a trilha lá em Paranapiacaba, fui fazer a trilha da Ferradura, que é pra iniciante, mas eu achei zero pra iniciante, porque é uma puta subida, escorrega, sobe pedra, não sei o que. Até o nível iniciante é difícil. Até o nível iniciante é mega difícil. E, eu cheguei em casa que eu não conseguia nem sentar de tanta dor que eu sentia no meu corpo inteiro. Parecia que eu tinha rolado no barranco. Ao mesmo tempo, por todo o perrengue, assim, foi um negócio que, tipo, eu não sei explicar, mas mudou muito, sabe? Tipo, eu acho que é essa conexão que eu precisava. E aí eu fiquei, tipo, loucaça das trilhas, comecei a fazer trilha uma atrás da outra, fazia toda semana. E aí eu fiquei, tipo, deslumbrada com todo esse mundo novo e acabei conhecendo mais pessoas. Quando eu fui ver, eu era só fazia rolê de trilha. Só fazia rolê de ficar no meio do mato. Então foi... E foi antes ou depois de voltar do Japão? Foi depois que eu voltei do Japão, uns 2 anos depois. Caramba. Porque eu voltei do Japão, vivi uma vida, vamos dizer assim, padrão aqui no Brasil. Rolezinho de baladinhas, festas e tal, rolês bem urbanos. E aí a virada de chavinha foi em 2014, 2015, que foi quando eu fiz a minha primeira trilha, e aí eu embarquei nesse mundo do meio do mato. Aí depois também não parou mais. Você chegou a fazer algum mochilão? Foi só a nossa galerinha aí que a gente tá dela. Conforme a gente vai conhecendo, as pessoas dão 1000 opções, né? Até porque o mundo é gigante, só o Brasil já é enorme, é impossível de conhecer tudo, imagine o mundo inteiro, né? E aí eu comecei a conhecer várias pessoas, ouvir vários relatos. Nessa eu comecei a ter mais experiências de trilha, fazer travessias e tal, que surgiu a oportunidade de poder fazer um mochilão nas minhas férias, que foi eu e mais 2 amigos que eu conheci nas trilhas também. Foi um roteiro bem corrido, porém a gente conseguiu aproveitar muito. A gente acabou fazendo um mochilão de Bolívia, Chile e Peru. Para mim, assim, foi uma gigante conquista, não somente porque é caro. Não é caro, é uma questão de planejamento, né? Mas eu tenho muita dificuldade de planejamento financeiro, então para mim foi muita conquista ter conseguido isso. E a gente foi, assim, no nosso limite financeiro, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu aproveitar muito, a gente conheceu... foi muito doido, porque como a gente passou por 3 países, a gente passou por 3 lugares totalmente diferentes, 3 culturas mega diferentes e uma realidade totalmente diferente do Brasil. Então foi uma viagem de muito crescimento, assim, pessoal também. Tem algum perrengue fudido, assim? Eu sei que teve uns aí, né? Vários, né? Teve vários, assim, mas assim... Cabulosão. Eu acho que pra nós o mais difícil foi a questão da comida, que eu até brinco, eu falei assim, nossa, a gente aqui no Brasil é muito Nutella, né? A gente tem... os restaurantes são muito limpos, a gente é muito limpo, a gente é muito higiênico, e a gente chega, se depara com a Bolívia, cara, e lá não tem saneamento básico, parece, porque é muito sujo. As estradas são horríveis, os ônibus, até que a gente conseguiu contratar alguns ônibus mais confortáveis, mas não tem a mesma estrutura que a gente tá acostumado como turista. Então, as estradas eu ficava morrendo de medo. Esse ônibus vai cair aqui de barranco abaixo, a gente vai estar enrolando. A galera aqui fala do Corvo Branco e
da Rio do Rastro, lá em Urubici, cara, que ainda não foi pra Bolívia e Peru, porque lá o negócio é muito mais intenso. Lá na Bolívia a gente fez o downhill, né, que é a Estrada da Morte. É um cenário, assim, que parece estar num filme, é Bem um lugar fantástico. É, super convidativo, porque ele é uma Estrada da Morte, ele tem os riscos mesmo, né? Tem nome e tem história. Total, mas é muito legal, vale super a pena. A gente desceu de bike, uma amiga nossa, a gente sofreu um acidente, e, nossa, foi, mas ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, foi um dos melhores passeios, assim, sabe? Foi muito legal. Foi muito orgânico, né? Foi, totalmente. Então a gente foi pra lá sabendo que ia passar muito perrengue, foi de coração aberto e falou assim, não, tudo que vier é muito lucro. Então foi muito legal, assim, muito legal mesmo. Nossa, se permitir já faz uma diferença, né? Ir pro lugar e falar, pô, o que acontecer, vai acontecer, vou deixar rolar. Exato, eu acho que as viagens, no geral, apresenta muito isso pra gente, né? Que a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, porque a gente está indo para um lugar desconhecido, com pessoas, com nativos, né? Os locais desconhecidos. Então você não sabe o que esperar. Mesmo você planejando, vai ocorrer diversos imprevistos. E tem vários. E é nesses imprevistos que é onde tem, tipo, inúmeras oportunidades, assim, é muito doido isso. E eu acho que é onde mais cresce você internamente, ali, pessoal, né? Acho que mais você desenvolve ali. Eu acho que na hora do momento da emoção, assim, às vezes você fica estressado, às vezes você perde a linha, e tudo bem também, mas depois que você começa a repensar em tudo aquilo que você passou, te traz um crescimento muito grande. Até mesmo para trazer a sensibilidade de tipo, putz, o meu gatilho foi isso, então eu posso melhorar nisso, da próxima vez talvez eu saiba lidar melhor com essa situação. Ou também ter a sensibilidade de tipo, puta, que incrível, olha tudo isso assim, que eu estou conseguindo conquistar, né? Porque a viagem é uma conquista, né? Tudo que a gente faz na vida é uma conquista. Então, a gente precisa contemplar, precisa agradecer por aquilo. Não agradecer afora, claro, sempre, mas agradecer você mesmo, né? Se aceitar e se valorizar nisso. Não, com certeza. E tem também a parte de conhecer, né, o ser humano, né? Ver a realidade, né? Eu aprendo muito quando eu viajo assim. As realidades, o contexto de vida, né? Pra caramba, mano, eu vivo numa bolha mesmo, né, mano? Olha o que a pessoa vive, né? A realidade dela é totalmente diferente. Eu acho que o maior aprendizado é quando a gente se conecta com as pessoas. Justamente porque cada pessoa tem um olhar, tem uma percepção, tem uma história, tem uma batalha, tem uma vitória. Então, as experiências das outras pessoas é o que mais cresce a gente também. Nossa, com certeza, eu faço muita fé. E nessa época, o mais incrível. Nessa época aí que você fez o mochilão, você já não comia carne? Não, então, o comer carne também foi uma virada na minha vida. Porque assim, lá no mochilão era higiene zero, por mais que a gente tenha tomado cuidado e tal. Em algum momento eu me descuidei, acabei pegando hepatite. Então voltei pro Brasil de boas. Só que aí depois de uns dias eu vi que eu tava totalmente cagada, totalmente debilitada, não conseguia nem levantar do sofá. E aí eu fiquei com hepatite muito forte. Caramba. E aí por conta da hepatite, eu tive uma dieta extremamente restrita, então eu não podia comer nada na real, né? Eu ficava comendo batata e chuchu por 15... Fiquei um mês comendo batata e chuchu sem sal, só com azeite. E aí com isso eu não podia comer carne, porque eu não podia abusar do fígado. E aí eu entendi que era possível também viver sem carne. E aí com isso, nesse período que eu fiquei doente, começou a eu ter vários insights e tal. E aí eu não sei te explicar o que me motivou a parar de comer carne, assim, mas foi uma virada de chavinha por questões ambientais, pela visão que eu tinha do mundo, o quanto o consumo de carne refletia no planeta, além da questão espiritual, né? Eu iniciei um estudo sobre yoga, sobre espiritualidade, e tem um pilar muito forte no yoga que é o ahimsa, onde fala da não violência. Então, essa não violência também é sobre sobre a não violência de todos os seres, né? Mas, além do ahimsa, tem a questão da consciência,
da alimentação daquilo que você nutre. Então, não é somente do que você se alimenta como comida, mas também do que se alimenta de ouvir, de ver, de cheirar, do sentir as trocas energéticas. E aí esse ponto da alimentação como comida acabou pesando para mim. Então foi a minha virada de chavinha. E aí foi muito doido, porque eu era extremamente carnívora. E depois que eu virei essa chavinha, eu também não senti falta. Não foi eu vou parar de comer carne, mas eu tô sofrendo. Vou parar de comer carne, mas eu ainda sinto falta. Não, foi uma mudança totalmente orgânica para o meu corpo, para minha cabeça. E aí até hoje, já faz quanto tempo já? Faz 4 anos. 4 anos. E aí nesses 4 anos eu acabei me adaptando para isso, até porque tipo, a maioria dos meus amigos comem carne, mas o vegetarianismo é um ponto assim, que é algo que eu nem gosto muito de discutir, porque é uma escolha, né? Então eu não posso ficar querendo mudar a escolha do outro. Cada um sabe o que é mais confortável e o que faz mais sentido para cada um. Uhum. É o que eu até te falo, né? Tipo, eu acho válido, né, ter essa consciência, parar para refletir um pouco, né, sobre o nosso consumo de carne desenfreado. Mas é que eu te falo para você também, né? Tem a questão cultural e também, tipo, da disponibilidade, né? Eu acho que é difícil você mudar a opinião da pessoa, mostrar que existem novos caminhos, sendo que a nossa cultura ela induz, né, ao consumo. Né? Ainda mais o brasileiro, né? Tipo, se reúne em churrasco. É uma forma de socialização, né? Principalmente no Brasil. É que nem, vamos sair pra beber. É uma socialização. Então, é uma cultura que você tem que mudar em você pra te fazer sentido e talvez você servir como exemplo pro outro. Então, você mesmo sabe que a gente sempre viaja junto, divide comida e eu nunca impliquei com ninguém por comer carne do meu lado. Eu não cozinho, eu não como. Se você comer, pode comer do meu lado, tá tranquilo. Eu não vou ficar enchendo o seu saco por isso. Mas é uma conscientização, assim, uma conscientização das suas escolhas e ao mesmo tempo de aceitar, né? A minha verdade não é absoluta, assim como a sua verdade não é absoluta. Então vamos respeitar a verdade de cada um. Com certeza, né? Mas é sempre importante, né? Também se permitir, né? Pensar, refletir sobre a decisão do outro, né? Tipo, exato. Eu gravei já com o Kelvin, né? Provavelmente quando esse for pro ar, o dele também já vai estar publicado. Kelvin, a gente estudou junto na FAN, né, na época da faculdade. E ele que me apresentou esse mundo, mano. Ele tipo, falou, mano, eu não como carne. Mano, como assim não come carne? Tipo, pra mim, eu não fazia ideia da existência dessa opção, tá ligado? Pra mim, todo mundo comia carne, era isso. E era o normal, né? Ele era vegano. Mano, vegano, aí, puta, ele despertou ali a semente, né, a curiosidade. Não, vou pesquisar. Eu fui pesquisar, fui ler toda a causa, né? O porquê, porque não envolve só o consumo, tem a questão ambiental, né? Aí tem, como você falou, a questão da espiritualidade para quem acredita, né? E o caramba, mano, é muito mais de não só comer carne, principalmente o veganismo. Não envolve só o consumo, tem vestuário, né? Tem cosméticos, é tudo uma vida, né? Um estilo de vida, né? É uma filosofia de vida, né? Então, eu super entendo que, por exemplo, você sair do padrão é você sair da sua zona de conforto. Então, é algo que, no início, pode ser sofrido, justamente porque você vai ser a exceção do grupo. E ser a exceção, você entra em evidência, então vai chover críticas, vai chover piadas, e tudo bem. Pra te enquadrar de novo, né? Exato, pra te colocar dentro daquela caixinha de novo, mas se você está confortável com a sua escolha, com a conscientização que você teve, então o afora não vai te afetar. Então por isso que eu falo, tudo é uma questão de escolha, cabe a você saber se aquilo te cabe ou não, se aquilo faz sentido ou não. Então a gente não pode, por isso que a gente não pode mudar a verdade do outro, porque não adianta a gente mudar a verdade racionalmente se ele não vai estar confortável com ele internamente. Se ele não concorda ali, você pode trocar ideia, passar para ele fortalecer, mas não querer adestrar a pessoa à sua visão, né, mano? Exato, exatamente. Você sentiu, hoje você não sente, né? Desde a primeira vez que você parou, você não sente mais falta, né? Não sinto. Desde que eu parei, assim, eu não sinto vontade. Na verdade, assim, hoje em dia eu não sei dizer se eu ainda sei qual que é o gosto. Eu tenho algumas lembranças
de como é que é o gosto, tem o cheiro que também influencia muito, mas eu também não sei dizer se eu comer carne hoje eu vou passar mal, também não sei. Porque também tem a questão do organismo, né, que se você come algo muito pesado, que seu corpo não está acostumado, então ele acaba expelindo, né, então... Mas também é algo assim que não me questiono a respeito, porque como não tá me fazendo falta, tá tudo bem assim. Tá bem com você, né? Então exatamente. Tá se justificando. E na sua mãe, sua mãe também come, não? Ou não come? Ela come? Então, hoje eu tô morando com a minha mãe, ela come carne, mas como só mora eu e ela, a maioria dos dias acaba fazendo só comida vegetariana. Às vezes ela sente falta e faz carne só pra ela. E aí você, sempre morou com ela, só foi você e ela aqui? Morava com a minha irmã também morava conosco, aí ela casou e foi pra Sorocaba. Aí eu acabei morando um tempo sozinha e acabei voltando pra casa da minha mãe. Aí hoje só mora nós dois. Queria falar com você também, que eu tenho muitas dúvidas de entender. O Kelvin também, ele fala um pouco sobre religião, né? Porque ele é testemunha de Jeová. E aí tem vários estereótipos também, né, mano? Testemunha de Jeová, tem toda aquela questão. E aí passou um pouco a visão dele de lá de dentro, né? Porque é muito fácil a gente falar de fora, né? Sem ter contato e tudo. Ele, eu acho que a vida toda dele ele foi testemunha de Jeová. Agora ele tá firme lá, até casou com a moça também que converteu pra religião. E aí ele passou um pouco da visão. Não sei que você é uma moça muito desse lance de espiritualidade. Passou aí por bilhões de experiências. Você sabe que eu sempre, quando eu tenho dúvida, eu pergunto logo pra você, né? Então, tipo, ayahuasca, na época do virou uma referência, né? Não, você consegue explicar de uma forma que eu consigo entender, tá ligado? Eu acho que você adquire conhecimento o suficiente de conseguir converter em forma mais simples e repartir, mano. Acho que é isso que é da hora. Porque não adianta você passar pela experiência e vir com a parte de termos técnicos, não vou entender porra nenhuma. E aí... Com nomes diferentes, né? Com linguagens diferentes que o restante não entende. Você vem com vários bagulho que eu não entendo nada, não ajudou em nada. Mas você consegue explicar de uma forma que agora eu entendi. Então, tipo, quando eu tinha as dúvidas lá do tema lá da ayahuasca, né, dos rituais, a própria ayahuasca também, da experiência, porque a Tadna, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu não sei explicar igual você explica, tá ligado? O que é. Eu sei que é tudo diferente que eu já vivi, mas eu não sei explicar bem o que é. E aí tem várias coisas, né? Acho que você já passou também um pouco do budismo, né? Primeiro eu fico feliz, né, que a forma que eu falo você consegue compreender, então talvez a minha comunicação esteja melhorando bastante. Eu que melhorei, né, nas minhas vidas, né, porque eu sei que eu não vou conseguir entender. Não, mas a vida espiritual pra mim é muito maluco, assim, porque eu cresci numa família budista, onde a gente não tinha um contato tão próximo, eu nunca tinha tido antes um contato tão próximo de nenhuma religião. E foi o Jefferson também que me apresentou a ayahuasca, que o mesmo que tinha apresentado as trilhas, então por isso que eu falo que ele foi uma pessoa muito importante, muito marcante na minha vida, porque ele me apresentou a ayahuasca quando eu estava justamente no momento onde eu estava totalmente apegada às questões, não apegada às questões materiais, mas muito apegada à matéria. Então eu estava numa vida muito doida, assim, muita pingaiada, de usar muitas drogas, de não sei o que, não querer nada da vida, né. E quando eu conheci a ayahuasca, pra mim foi um choque, porque a ayahuasca, eu brinco que um ritual que dura 6 horas é como se fosse uma terapia de 6 meses. E o mais maluco é que é uma terapia de você com você mesma, você não tem um ouvinte. Então você aprende que você é o seu maior ouvinte, assim como você é o maior dominador e o controlador da sua mente. Claro que na teoria isso é muito lindo, né? Nossa, que incrível, vou lá e vou fazer... Não, é um trabalho muito denso, intenso e que talvez te tragam pontos que você precisa trabalhar. Só que a ayahuasca foi tipo a maior mudança da minha vida, foi o que realmente mudou a minha mente, mudou a minha vida num todo, porque eu comecei a refletir realmente sobre a vida, sobre os verdadeiros valores da vida, que está para além do, qual que é o seu emprego, quais são as suas metas financeiras de vida. Então, a vida como vida real, como vida, como universo.
o quanto você pode contribuir para melhorar tudo isso, e não somente a sua cabeça. É uma corrente de cura coletiva, onde todo mundo que está ali participando daquele ritual, de alguma forma, está contribuindo nessa corrente para reverberar a cura dentro daquele ambiente, dentro daquelas pessoas, para a gente conseguir expandir para o resto do planeta. Eu acho que a ayahuasca é um ritual indígena, totalmente fora do padrão que a gente conhece hoje, e é um ritual que é orgânico no sentido de não tem química. Ele é feito por uma árvore, por coisas que a própria natureza fornece para nós, e ele faz uma química dentro do nosso organismo, onde despertam alguns pontos dentro da gente, que é para a gente meditar, que é para a gente pensar a respeito. Então, assim, não somente a ayahuasca, como o que a gente chama, né, de medicina da floresta, assim como tem alguns psicodélicos, tem o próprio cogumelo, tem a cannabis. Então, são todas plantas medicinais que hoje sofrem muito preconceito. É uma cultura que precisa ser quebrada, porque as plantas medicinais não são só os psicodélicos, mas também todas as plantas de cura, um chá de erva mate, um chá de erva doce, tem aquele negócio que é para passar no machucado, acho que é a arnica. Então, são plantas. Então, o que a ayahuasca trouxe para mim é para a gente entender e conseguir valorizar o quanto a natureza é importante para a nossa vida. Porque a natureza vive sem o homem, mas o homem não vive sem a natureza, porque ela que nos dá tudo. A natureza que nos traz a água para a gente beber, a natureza que dá o nosso alimento e a natureza que traz os nossos remédios para a gente se curar. Então, por isso que a gente precisa se reconectar com ela, que é com a mãe natureza, né? Pachamama, que é como a gente chama na ayahuasca, onde a gente precisa se reconectar com ela e reverenciar a ela, porque ela que nos dá tudo. Então, o chá traz esse, pelo menos pra mim, tá? Porque a ayahuasca, ela é muito individual. Então, Subjetiva. Ela é totalmente subjetiva, não é o que trouxe pra mim que vai trazer pro meu amigo que eu vou levar, ou pra você, ou pra qualquer outra pessoa. Isso é muito despertar interno, mas pra mim ela traz muito essa conexão de eu sempre lembrar de que eu preciso reverenciar e valorizar o chão que eu tenho. E isso é um ensinamento para a vida. Então, assim como eu reverencio a mãe natureza, eu tenho que reverenciar todos aqueles seres que estão ao meu redor, porque todas as trocas, elas são válidas. Porém, a gente precisa ter o nosso autocuidado, o nosso autoamor de também nos preservar. Por exemplo, eu e você, Fê, a gente tem uma puta troca. E são sempre trocas muito válidas. Às vezes pode ser que tenha algum assunto que rolou algum desconforto, mas foi um desconforto com respeito. Então, é esse respeito que a gente precisa manter com o todo. Assim como se houver um ambiente onde você não se encaixa, não se obrigue a ficar por uma questão de apego. Mas eles são meus amigos há, 10 anos, então eu tenho que ficar naquele círculo com aquela energia que não faz sentido pra mim. Não, é o desapego. Então, a ayahuasca me traz muito isso. Reverencie a vida, reverencie o todo, mas se reverencie, se valorize. Guarde tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você está nutrindo dentro de você também. Não que você tenha que fazer um trabalho de exclusão. Essa pessoa pode, essa pessoa não pode, tal coisa não pode. A dualidade também ajuda muita gente a aprender a tolerância com o todo, mas ela existe. A dualidade também pode te deixar um pouco confuso. Então, se você está num momento confuso, então se resguarde. É importante se resguardar para você poder entender melhor e conseguir lidar melhor com aquilo que talvez esteja um pouco fora da sua bolha, né? Porque apesar de a gente falar bolha, todo mundo cria sua própria bolha. E tudo que está fora da bolha é muito mais difícil de lidar. Então, em algum momento você tem que enfrentar isso. Mas aí você tem que encontrar o seu momento. E tem um lance também de trabalhar seus traumas, né, passado, até seu ego, né? Principalmente eu, nas minhas experiências, ego também é muito trabalhado, né? Trauma que a gente acha que a gente já curou, ou então que a gente colocou uma barreira ali para não
falar mais do assunto. É impressionante como vem, né, à tona para você pensar, ver parar para pensar e refletir, né? E o ego, ele é uma força sutil que todo mundo tem, e a gente nunca vai eliminar ele. E é uma força que a gente precisa aprender a lidar também, porque ele precisa existir. É o ego que talvez dê esse impulso pra gente também, pra gente seguir em frente, seja em questões não só espirituais, mas questões materiais. A ambição, ela é importante, mas você tem que ter consciência de qual que é a sua ambição. A ambição tem valor? Qual que é o valor? É o valor que você tá querendo que reverbere na sua vida? Então, o ego, ele é muito difícil explicar o que é o ego, porque ele é invisível, né? Ele não é material. Ele existe, é uma força que está ali, e aí você tem que entender se você vai deixar ele dominar você ou você vai dominar ele. E é um joguinho. Então, ele é seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Ele é os dois ao mesmo tempo, e você tem que saber lidar com os dois. E por que você acha será que existe tanto preconceito, né? Principalmente, sei lá, tem a ayahuasca, tem a questão também da maconha, né? Mas eu falo para uso terapêutico, né? Que o Lucas uma vez falou para mim justamente isso. Não adianta você falar que é a favor da maconha e tá ali fumando para dar uma brisa, para dar um barato. É mais fácil falar que você gosta do barato, não da maconha, tá ligado? A gente tá falando de tratamento medicinal. Existe os dois lados, né? Existe um preconceito por uma questão cultural, é sim um preconceito racial, justamente porque de etnias que não faz parte desse universo europeu, que é o que comanda e domina o mundo. A ayahuasca veio dos índios, e os índios é um povo que morreu praticamente. Ninguém quer falar sobre eles, ninguém quer falar sobre o quanto sobre a luta deles, porque o valor deles é justamente preservar a natureza. E no mundo capitalista muito louco que a gente vive, quem quer preservar a natureza? A galera quer fazer indústria, quer fazer comércio, ou só quer ser o dono da terra. Do mesmo jeito que a cannabis também é cultural, sofreu um puta preconceito, porque falou assim que só o escravo não tinha dinheiro para comprar tabaco, mas tinha a cannabis, porque era algo que a natureza dava para eles. Então, então quem fuma maconha é porque não quer nada com a vida. Além também das questões da religião. Então, é muito incisivo falar isso, é meio pejorativo falar isso, mas tudo que não é da classe dominante, que são os europeus, os loirinhos brancos do olho claro, sofre preconceito. É difícil quebrar isso. É muito enraizado, né? E tem a questão também... É extremamente enraizada. De você querer mudar esse pensamento, né? Porque eu acho que você só consegue se curar quando você assume que você tá doente, né? Não adianta as pessoas esfregar na sua cara que você precisa de ajuda, sendo que você não acha que você não precisa, né? Mas o que é mais triste é por todas as evidências que existem, principalmente pelo uso medicinal, pelo uso terapêutico, o tanto de exemplos e relatos que existem verídicos, e ainda assim as pessoas têm preconceito. Um exemplo muito claro disso é você ter pessoas dentro do seu próprio ciclo que conhecem você, vê o quanto aquilo mudou você, o quanto aquilo melhorou você como pessoa, e ainda assim tem preconceito. Então, é um negócio que vai muito além do racional, é algo muito interno, muito enraizado, uma cultura que foi imposta pra gente lá nos nossos ancestrais, sabe? Que precisa ir ser quebrando aos poucos. Significar. Ressignificar. E as pessoas falam, mas é só pro uso medicinal. Cara, se for pro uso recreativo, tudo bem também. Você também não consegue aceitar o álcool como uso recreativo, como uso de socialização? E por que a cannabis não pode ser? Porque abre as portas para outras drogas. Isso é um pensamento pequeno, sabe? Um pensamento daquele que não tem contato, não conhece. Um exemplo muito bom que eu sempre falo é, tipo, você vê, quando tem algum acidente, quando tem qualquer tipo de ocorrência na rua por violência, ou por violência no geral, de 10 casos
que você vê quantos foram por uso de álcool e quantos foram por uso de maconha, por exemplo. Então, e por que que o álcool ele é eu até liberado? brincava, acho que na época que eu dava aula, né, eu até brincava, e tem esse preconceito mesmo, né, mas, pô, eu até hoje nunca vi, né, notícias de alguém que morreu de maconha, né, Exato. Tipo, eu até brincava com os alunos e falava assim, mano, você já foi num velório algum dia e falou assim, ô, morreu do quê? E o cara falou, pô, era prensado. Aí ele Total. E aí, isso que é muito mais maluco. E porque o discurso é, mas faz mal pra saúde, porque fumar faz mal, nanana. Beleza, pô, eu acredito sim que deve fazer mal pela fumaça e tal, porque queima e tal. Mas tem a questão também do tráfico, né? Que eu acho que é o que mais pega pra mim. O mais pesado. Pra mim E é aí, o mais então, fodido também. ponto assim que eu sou totalmente contra, mas com a legalização talvez a gente consiga controlar um pouco o tráfico, mas a proibição é muito, porque faz mal para a saúde. Então, por que a cannabis ela é proibida? Sendo que, justamente você falou, eu nunca vi ninguém morrer porque teve câncer no pulmão porque fumou maconha. E quantas pessoas morrem de câncer por fumar cigarro? E porque o cigarro é liberado? Então, são questionamentos que a sociedade precisa fazer para ver o quão ela está sendo manipulada pelo sistema, né? Pelo sistema cultural. Começa a se adaptar, né, mano? As morais líquidas, né? Vai com base na maioria, no rebanho, né? E a maioria, se a maioria é contra, então você contra, tá ligado? Você não consegue ter um discernimento de opinião, né? Mano, eu penso eu sou contra, mas é pelos meus motivos, não pelo que a maioria acha. Porque não somente, eu acho que sim, deveria existir mais manifestações, mas ao mesmo tempo eu acho que as manifestações não tenha tanto retorno, mas se você não quer colocar a cara a tapa, se você não quer falar, não quer discutir sobre esse assunto, então pelo menos que você mude seus hábitos, mude sua cabeça. Faça um trabalho com você mesmo, que isso já faz a diferença. Não, com certeza, né? Muda primeiro você. Não ser conivente já ajuda muito. Eu até falei hoje pra uma moça que vem aqui no trampo, né? Foi pra ela, não se cobre tanto não, porque o mundo está sempre em mudança, né? Não queira mudar o mundo, porque o mundo já está em constante mudança, né? Muda você, né? Suas atitudes, seu jeito de pensar, de mostrar mais afeto. E essa frase é uma frase que a gente tem que levar para todos os aspectos da nossa vida, que o mundo está sempre em mudança, e a gente é um mundo, a gente é um universo inteiro, então a gente está sempre em constante mudança. Felizmente, né? Porque se fosse sempre estático, ia ser uma vida chata pra caralho. Nossa, imagina, São Paulo no cu sempre. Total, ia ser muito chato, já pensou? E conta um pouco das suas novas experiências aí, né? Com a espiritualidade, que agora você tá testando várias paradas de som, Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, eu sofro um pouco de ansiedade, eu não consigo ficar muito tempo parada, então eu vou encontrando coisas pra trabalhar na mente, que é um negócio assim que me motiva muito, que me traz muita satisfação. De poder conhecer um mundo novo, de poder conhecer uma terapia nova, de poder conhecer algo novo. Isso é muito do meu signo, então sou geminiana, sou extremamente curiosa, então isso é o que mais me ajuda. Então tudo que é tipo de terapia diferentona tá lá a Marjorie procurando porque quer participar. Então eu gosto muito das vivências, que acho que é o investimento financeiro que mais deixa a gente rico, que enriquece a gente como pessoa, como consciência. Então, lá no passado, eu comecei a estudar yoga, acabei fazendo uma formação para instrutora de yoga, mas é muito doido porque eu fiz isso, um pouco egóico da minha parte, que eu fiz isso só para mim, eu não dou aula, mas quem sempre me pede ajuda sempre dou um toque, faço algum flow de alongamento e tal, eu vou mostrando algumas séries das pessoas. Nossa, mas eu mesma... Então, e eu gosto muito disso pra mim e pra me conhecer, né? É um trabalho de autoconhecimento, mas eu ainda tenho os meus traumas, as minhas inseguranças, então com isso eu não me sinto preparada para trabalhar somente com isso.
com a abertura, com o curso de yoga que eu fiz, acho que abriu diversas portas para eu conhecer diversas pessoas e diversos universos diferentes. Me abriu muito mais para eu poder fazer vivências. Então, participei de vivências de jejum de 12 dias para desintoxicação do corpo. Então, para eu ver como é que os meus valores sobre a comida, como aquilo pesa no meu corpo, como é importante para crescimento pessoal mesmo, além da questão de um tempo que você se resguarda para meditação. Então, cresceu muito, sim, tive diversos insights. Eu entendi por que a gente tem ansiedade, por que a gente desconta na comida, por que a gente come certos alimentos, tem a ver com o nosso organismo também, então tem um pouco da medicina Ayurveda aí no meio. Também com isso me abriu oportunidade para eu poder fazer uma vivência numa aldeia lá no Acre, com os próprios índios, que são os que disseminam essa cultura de ayahuasca aqui no Brasil. Sim. Não só a ayahuasca, como o rapé, que é o rapé e a sananga, que também são medicinas da floresta, que eles plantam, eles colhem e eles fazem a produção, né? Extremamente impactante. Que foi extremamente impactante, porque eles vivem numa simplicidade absurda, não é absurda assim, de tipo grandiosidade, né? Uhum. Mas foi uma mudança, uma ressignificação dos meus valores, porque aqui a gente é muito privilegiado, porque a gente tem todo um conforto, a gente tem uma cama quentinha, uma cama fofinha, a gente tem água encanada, a gente compra comida no mercado. E isso também me despertou para eu entender que o quanto as indústrias estão manipulando os nossos sabores, os nossos gostos. Porque você quebra totalmente o ciclo da natureza. Você quer comer maçã? Tem maçã o ano inteiro. Você vai no mercado, tem maçã. E quando você vive na floresta, não, eles respeitam a natureza. Esse mês não é exato o ciclo da natureza, que é o ciclo da vida, né? Esse não é a época de maçã, é a época de, sei lá, laranja. Então a gente vai comer laranja. Então, o respeito que eles têm pela vida, no geral, muito, muito grandioso, assim. Então, faz a gente ressignificar nossas escolhas e nossas percepções. E foi incrível eu poder participar de todo esse feitio com eles, conhecer a floresta das medicinas, entender como é que cultiva cada planta, por que é tão valorizado, por que eles entendem que a simplicidade faz a gente conseguir tirar as distrações dos nossos olhares. Quando você está na simplicidade, mais ou menos a filosofia do minimalismo, que quanto menos é mais. Então, quanto menos distrações você tem, mais você consegue enxergar aquilo que realmente tem valor. Acho que esse foi o maior ensinamento que eu recebi com ele. E hoje eu tô fazendo Nada Yoga, que é o yoga do som, o yoga das vibrações, entender essas questões energéticas que tem em todo canto. Então, o vento tem um som, a voz tem um som, as músicas têm um som, e É quase uma sinestesia. Sim, é uma boa definição, exatamente isso. Você entender o quão aquela vibração sonora, aquelas ondas, vai influenciar no seu corpo físico, porque não é somente mental, mas é também físico. Se você deita para uma meditação e recebe um banho sonoro com vários instrumentos e vozes, aquela vibração massageia não somente os seus músculos físicos, e os seus músculos físicos vai transmitindo informações para sua mente. Então, o corpo fala, né? Então, a gente fala muito que o corpo fala e externaliza muita coisa. Então, é uma terapia, né? Uma terapia voltada para o som, para as vibrações. Isso entra naquele pilar do yoga, onde fala que você tem que ter consciência daquilo que você se alimenta, daquilo que você nutre. Então, os ouvidos é uma das nossas maiores nutrição. Então, se você está num ambiente onde só toca aquela música muito doida,
totalmente alta, não sei o que, aquilo vai deixar sua mente confusa. Se você tá num lugar mais ameno, com uma mente ou com um som mais calmo, ou não também, mas o que você ouve não somente de som, mas as palavras também têm uma força muito forte, né, no nosso inconsciente. Então, é um curso que ajuda a despertar essa consciência para aquilo que a gente ouve realmente. Ele ensina a gente a deixar de ser aquele cara, aquela pessoa que só sabe falar e não pensa. Ele te coloca num espaço de ouvinte, colocar consciência e ter a disposição, né, e ter a humildade de apenas ouvir. E aí já tem um tempo que você tá aí. Começou agora, né? Recente. Comecei faz 3 meses, são 10 módulos, então é um módulo por mês, e é muito doido, né, porque é um módulo por mês, é um final de semana, aqui em São Paulo, e aí eu brinco que é num espaço onde se torna um oásis no meio da cidade caótica que é São Paulo. E a gente fica o dia inteiro no curso, é das 8 às 17 horas, e lá a gente fica o dia todo estudando a filosofia, as teorias e também praticando todo esse ensinamento, né? Fazendo autoteste. Vou tocar tal instrumento, esse instrumento tem um som assim, puxado por uma nota Y. Como isso reflete no meu corpo? Então, é um estudo na prática. Você tem aprendido, né? Você pode falar que já linka com a pergunta que eu gosto de fazer pro pessoal. O que você falaria pro seu eu do passado e pro seu eu do futuro, né? Em todas as suas experiências, desde culturais, nessas experiências mais espirituais, você tem muita bagagem, né, de vivência, né? Eu acho que eu teria, assim, pra falar, assim, com a sua experiência. Com as minhas experiências, eu diria que estou muito orgulhosa de onde eu cheguei e que todas as escolhas, por mais que hoje eu acho errado, no passado fazia sentido. Então, e essa força, essa vitalidade da curiosidade, de ter essa alma de criança, de sempre querer ir, querer experimentar, sempre estar no entusiasmo, é algo que eu tinha lá no passado e que eu quero manter até o final da minha vida, porque tudo que eu aprendi no passado, por mais escolhas que não façam mais sentido hoje, fazia sentido lá. Então eu sempre estive em algum caminho que fazia eu ir para frente. Então tudo que eu passei, todas as bagagens que eu recolhi, me ajudaram a me tornar o que eu sou hoje. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era ano passado, do que eu era mês passado. Então todos os dias a gente vai crescendo e esse crescimento tem que ser constante. Não um crescimento, eu vou chegar à iluminação, seria muita soberba da minha parte, mas talvez a iluminação seja um norte para a gente chegar. Seja iluminação espiritual ou iluminação como quaisquer outro significado que tenha essa palavra. O meu do futuro, nem sei o que falar para ele. Segura o rojão que tá vindo, queridão. Força aí que eu tô chegando. Que nem o Alan fala, me aguarde. Segurei que eu tô chegando. Não sei como, nem quando, mas eu tô chegando. Uma hora vem. Nossa, da hora demais. Você é louco, gosto demais dessas reflexões, penso muito sobre. A gente aprende a cada dia, né? Parece que o conhecimento é infinito. E ao mesmo tempo, como a gente tem falado ultimamente, né? Às vezes a ignorância é até uma ofensa, né? Parece que a gente fica... Muitas vezes viu? Muitas vezes a ignorância é uma ofensa. Mas o que eu mais fico feliz é que, por mais que a gente tenha caminhos diferentes, eu e você, a gente tem valores muito parecidos, então a gente acaba estando no mesmo caminho, sabe? Então, em questões espirituais, vamos dizer assim, espirituais não de religião, mas espiritual como alma, a gente vai em caminhos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, e eu acho que é muito legal isso, que apesar de os caminhos serem diferentes, a gente tá conectado. É muito doido, né? Porque a gente não vive trocando ideia assim, com frequência. Mas, tipo, mano, toda vez que a gente troca ideia, é como se a gente nunca tivesse parado de falar, né? Exato, acho que é a química, né?
é uma parada leve também, não tem cobrança. Ah, você não mandou mensagem hoje? Não, cada um no seu corre. E sempre que dá, a gente para de um tempo pra, mano, agregar um pouco aí. Trazer uma muito aquilo que eu falo, né? Você estar junto não é estar junto fisicamente, mas estar conectado de uma forma energética. Então, por mais que a gente não se fale toda semana, você sabe que se você precisar de alguma coisa, você tem a liberdade e a intimidade de vir falar comigo, assim como eu tenho com você. Então, eu acho que isso que é o mais importante. É esse amor de parceria. E de liberdade, né? E liberdade. Cada um com a sua individualidade. Exatamente. Nossa, é muito doideira, né, mano? Às vezes eu paro pra pensar, quem diria que um rolê de nada a ver, no meio do nada, eu sem equipamento nenhum, sabendo nem o que tava fazendo na vida, o cara me abandonou e ia fortificar tantas relações como eu tenho hoje, né? Verdade, isso é muito legal isso. E é muito legal que a gente fala que a gente está em constante mudança, mas a nossa essência não muda, né? Então, foi até um caso que aconteceu recentemente, que fazia tempo que a gente não se via, que a gente não trocava ideia, mas eu mudei muito como pessoa, mas quando eu não estava no momento bom, foi quando a gente estava saindo da hamburgueria, só de você olhar para mim, você já sentiu que eu não estava bem. Então, por mais que a gente mude, a gente não muda quem a gente é como essência, como natureza. É muito legal isso. Muito da hora, né, bicho? É louco, só gratidão demais. E o pessoal acha que é mil harmonia, quando a gente começa pra pegar, pra fortalecer os conceitos, e a gente tem a liberdade de falar, mano, eu não concordo com a sua visão, ou então, tipo, dar umas aceleradas. Pô, tô falando das pessoas que me ajudam muito na época que eu trabalhei no hospital. Eu tava meio caótico internamente, acho que também pela questão do ambiente que eu tava, né? Não era algo comum para mim, algo tudo novo, também no meio do caos do Covid, muita gente morrendo, então acho que eu me perdi um pouco, e vocês me ajudaram muito. Eu sei que eu tava bem surtadão mesmo, mas vocês não desistiram de mim, é louco, só gratidão até hoje. Não, mas eu acho que, não, assim como você mesmo, assim, eu acho que eu nunca, sempre que eu tô muito surtadinha, né, eu até brinco, nossa, filha, eu acho que eu entrei em contradição aqui e surtei, tá acontecendo isso, aí você me mostra uma visão, então, tipo, parece que é uma luz, assim, sabe? É tão óbvio e ao mesmo tempo a gente não consegue enxergar. E eu acho na intensidade, né? Exato, na intensidade. Então é uma troca muito saudável, uma troca muito justa. E é isso que mantém essa conexão acesa. Nossa, eu sou grato demais pelos meus amigos. Muito obrigado. Já demorou um pouquinho, mas eu tocou. Foi bem melhor do que eu achei que seria. Espero que tenha agregado muito valor pra galera. Se você quiser deixar aí alguma mensagem, também quiser deixar alguma rede social para as pessoas, sei lá, te procurarem, te acompanharem, quiser indicar alguma coisa, deixar alguma mensagem, trazer alguma história, fica à vontade. Só gratidão mesmo. Bom, só tenho que agradecer, que acho que foi um bate-papo muito gostoso, assim, de coisas. É engraçado que, mesmo a gente já se conhecendo, ainda assim tem muito assunto sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos pontos, e eu acho que isso vai ser sempre infinito. O que eu tenho para dizer para as pessoas é que não importa as escolhas que elas façam, sempre vai estar certo, desde que ela esteja em paz com ela mesma. Então, não importa se a escolha de outra pessoa é diferente da sua, mas que isso te traga paz. Então você tem que sair da zona de conforto para poder pensar mais sobre um todo, né? Não somente sobre você, até porque o mundo, apesar de você ser um universo inteiro, você não é o único. Cada partícula é muito importante para essa corrente toda energética. Se você quiser compartilhar alguma rede, para as pessoas te procurarem. Bom, a minha rede ela é meio fechadinha, mas pode falar comigo, estou super aberta para receber todo mundo. O meu Instagram é Marjorie Naito, então pode me seguir lá, pode me mandar mensagem, quiser dicas, eu sou super aberta para compartilhar todas as minhas vivências, todas as minhas experiências. Eu sou a típica geminiana, talvez eu não saiba, mas eu conheço alguém que saiba, alguém que seja mais preparado que eu, então eu posso passar alguma indicação, assim como eu tenho a humildade de dizer também que eu não sei de tudo e talvez eu também não conheça ninguém que saiba. Mas
a gente vai poder fazer algumas trocas. Mandou muito. Só gratidão já, saudade de tu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar algum feedback para melhorias, não sei se o áudio ficou muito bom, mas fiz o meu melhor. Estou com a consciência tranquila em relação a isso. E é isso. Qualquer coisa, tamo junto. E é nóis.